Olá pessoal, voltamos à nossa videoaula. Agora aqui nós temos o nosso pessoa, que é o nosso modelo de dados. Nós temos o nosso pessoa table, que é a classe que vai manipular a nosso modelo de dados e interagir com o banco de dados através do table gateway, que é uma classe pronta já que existe no Zend Framework, no ZendDB propriamente dito. Agora nós vamos aprender como configurar esse Table Gateway para ele ser um Table Gateway da classe pessoa, ou seja, para ele conhecer a classe pessoa e salvar os nossos dados no banco de dados. Então a gente vai utilizar uma feature do do Module Manager, ou seja, se vocês recordarem, o nosso módulo pessoa, ele tem um arquivo chamado module.php, que é onde tem a configuração. E nós vamos utilizar essa feature, do Config Provider Interface para poder, então, fazer uma configuração de serviço. Nós vamos, além dessa configuração normal que tem aqui no Zend Framework, nós vamos fazer uma configuração de serviço e fornecer duas factories, ou fornecer na verdade uma factory que vai nos fornecer um pessoa table com um table gateway já configurado dentro. Então, ao invés de eu construir normalmente a minha classe pessoa table chamando pessoa table recebe new pessoa table, a gente vai utilizar um factory, que é um padrão factory, e fazer a construção utilizando o factory do Zend Framework, utilizando o Service Manager, a parte de factory. E para isso a gente vai então implementando essa Config Provider Interface. Nós vamos adicionar mais uma configuração aqui no nosso módulo.php da classe do módulo pessoa ali. Então a gente vai criar aqui um método chamado public function, e a gente vai criar esse método chamado getServiceConfig para retornar as configurações de serviço quando o módulo for criado. E a gente vai dar um return, nós vamos dar um return então nessa configuração, que nada mais é do que um array de chaves e valores. E a nossa chave é a chave factories, ou seja, fábricas. E essas fábricas nós vamos criá-las. Então nós temos aqui, primeiramente, dentro da nossa factories, nós vamos ter o nosso model pessoa table, que vai ser o nosso model. Então nós vamos criar apontando para a nossa classe model barra pessoa table, que é essa classe que nós criamos. Nós vamos apontar dessa forma, passando aqui o class. Assim ele vai retornar para nós o nome da classe. Ao invés de mostrar isso daqui, ele mostra o nome da classe pessoa table. Fica mais fácil. E aqui, então, quando for chamada uma classe model pessoa table, o Zend vai utilizar essa nossa função function, que nós vamos utilizar para criar então esse nosso pessoa table e retornar ele. Então vai ser uma espécie de construtor essa função. E ela, por padrão, recebe um parâmetro chamado container. Esse container é uma classe do Zend Framework que ele utiliza para passar a injeção de dependência para várias classes quando o Service Manager, que é o gerenciador de serviços do Zend Framework, quando ele for atuar. Então, quando ele for criar a nossa classe pessoa table, quando eu tentar criar uma classe pessoa table, o Zend vai acionar, o Service Manager vai acionar esse método aqui, passando o container com injeção de dependência. E dentro desse container eu posso ter várias coisas. Eu posso ter o nosso Service Manager, eu posso ter configurações, enfim. Não vem ao caso agora. Então,
esse container vai nos fornecer um serviço que será o nosso álbum, o nosso pessoa table gateway. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é construir esse table gateway. Então vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos criar então um table gateway. Table gateway recebe o nosso container. Então eu estou usando o container, que vai ser o nosso service manager, e eu vou pedir para ele, através do método get, uma classe chamada model. E essa classe model vai ser a minha pessoa table gateway. Pessoa table gateway. Então essa classe nós não construímos, ela vai ser um outro factory que nós já vamos fazer daqui a pouco. Então não vai existir uma classe física para isso. Então pessoa table gateway class. Quando procurarem por pessoa table gateway class, quando a gente procurar por pessoa table, o Service Manager vai executar isso e nós vamos então construir um Table Gateway chamando o próprio Service Manager e pedindo para ele uma classe chamada Pessoa Table Gateway. E aqui é isso. Depois, dessa forma, nós conseguimos construir então a nossa classe Pessoa Table, passando por injeção de dependência o Table Gateway que nós construímos aqui. Então, eu vou fazer aqui um return new pessoa table. E dessa maneira, então, eu tenho o nosso pessoa table construído por essa factory. E agora eu vou criar uma outra factory, separando aqui a nossa função, que vai ser uma factory para a nossa pessoa table gateway. Então, quando procurar por essa classe model pessoa table gateway, ao invés de referenciar a própria classe, nós vamos criar um factory para ela, que esse factory vai responder através de uma função function, e essa função também recebe o container, e esse container vai ser responsável por fornecer o que a gente precisa então para criar as nossas classes. Então aqui agora eu vou criar um DB adapter, né, que vai ser uma classe adapter interface do próprio Zend Framework, do ZendDB, e aí eu crio então o nosso Table Gateway para a classe pessoa, utilizando esse recurso, essa feature do próprio ZendDB. Então, a primeira coisa é a gente criar o nosso DB adapter e guardar ele nessa variável através do nosso container. Então, o nosso container, nós vamos pedir para o nosso Service Manager uma classe chamada adapter interface. Adapter interface.class. Então nós vamos pedir para ele essa classe adapter interface. E essa classe adapter interface, ela vai vir do ZendDB adapter. Depois nós vamos fazer o import aqui do use dos pacotes que nós vamos utilizar. Então agora com o adapter interface em mãos, eu posso criar um objeto chamado resultSet, que ele vai ser responsável por criar os nossos registros conforme a tabela pessoa. Então vamos criar então nosso objeto resultSet. Eu vou criar um objeto chamado resultSet prototype, ou resultSet prototype, que vai receber o new resultSet. Depois esse resultSet eu vou dizer também na importação da onde que ele vem. Então resultSet prototype, e esse resultSet prototype eu vou configurá-lo utilizando um método. Eu vou chamar aqui novamente resultSet prototype e vou acionar um método dele que se chama setArray
object prototype, e eu vou passar o nosso objeto pessoa, new model pessoa. Então vou criar uma nova pessoa e passar para esse setArrayObject prototype. A partir de então eu tenho um result_set do tipo pessoa. E agora eu vou retornar um table gateway, então, onde eu vou dizer que a minha tabela pessoa do banco de dados ela está relacionada ao meu result_set prototype, que é da classe pessoa. E assim, quando o nosso table gateway for utilizado, ele vai estar trabalhando com um table gateway que vem dessa classe e que está relacionado à nossa determinada tabela no banco de dados. E para isso, então, eu vou dar um return e eu vou criar aqui um new table gateway. New table gateway, como é uma classe, o T é maiúsculo, new table gateway. E esse table gateway, primeira coisa, eu vou chamar a minha tabela de pessoa, vai ser o nome que eu vou dar para a tabela pessoa do meu banco de dados. Eu vou passar aqui também o DB, o nosso DB adapter. O terceiro parâmetro vai ser nulo e o último parâmetro vai ser o nosso result_set prototype. Então, dessa forma, a gente vai construir um table gateway que vai ser retornado quando eu chamar um new model pessoa table gateway. E assim a gente vai ter então essa classe para poder trabalhar e inserir, resgatar, atualizar, enfim, fazer todas as operações no nosso banco de dados. Então vou cortar o vídeo por aqui e nós voltamos logo em seguida para fazer o nosso controller, para fazer o nosso banco de dados e para fazer o teste da nossa aplicação. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.